estar aqui com o Sr. Bastonário. É sempre uma honra. Portanto, em primeiro lugar, obrigado por serem pontuais e por estarem. Hoje vou ver se consigo terminar um bocadinho antes. Falo com o professor Bonifácio para falarmos um bocadinho sobre a nossa tarde, está bem? Vamos ver. Temos que mudar aqui a nomenclatura do estrado. Nós hoje vamos ouvir o bastonário da Ordem dos Advogados, ex-aluno da faculdade, e tem uma responsabilidade sobre os ombros que não é pequena, porque as relações entre as universidades e as ordens profissionais têm que ser profundas. É evidente que nós não ensinamos ninguém a ser advogado, nós ensinamos direito, e, portanto, nós formamos juristas e depois a ordem forma advogados. Há, no entanto, uma complementaridade óbvia entre uma coisa e a outra. Houve até uma ideia, uma vez, que se podia ser admitido no SES com cursos de antropologia e sociologia. Infelizmente, isso não foi para a frente, porque as coisas são como são. Depois vamos ouvir a doutora Anabela, que é a bastonária da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, que também é uma amiga, não é? E que, uma coisa a seu tempo. Para passar a palavra ao Dr. João Massano, queria dizer-lhe apenas o seguinte: Vossa Excelência não só é bem-vindo, como é um regresso a casa. Dizer que a Ordem dos Advogados e a Faculdade de Direito, estivemos a combinar aqui à vossa frente uma reunião para termos uma maior integração entre o que lá se faz e o que aqui se faz. E dizer que de uma das profissões mais bonitas das forenses é ser advogado. Porque, ao contrário do que se pensa, que os advogados não todos concorrer uns com os outros, não sei o que e tal, os advogados são a essência da justiça. Porque, ao contrário do que anda por aí, todas as pessoas têm direito a um julgamento justo, seja qual for a acusação que pende sobre elas. Nós não somos partidários, nem é possível sê-lo, desta moda que anda para aí de executar pessoas e dizer, bom, era bandido. Quem diz se é ou não é criminoso é o tribunal. E toda a pessoa, seja o que for que faça ou que digam que fez, tem direito a um advogado. São os advogados o suporte do Estado Democrático de Direito. Sem eles, nada. Antes ainda de passar a palavra ao Sr. Bastonário, dizer-lhe que nós temos na nossa galeria de professores vários bastonários, mas lembro-me sempre do professor Palma Carlos, que em tempos de ditadura soube dizer aos coletivos de juízes: estas pessoas têm direito a um advogado, e estou aqui eu sabendo que depois posso sofrer consequências na minha vida, na minha carreira, mas um advogado. Isto é muito importante, vocês que são caloiros, saberem que a formação que vão receber tem, além da parte técnica, uma parte ética e deontológica que eu tenho a certeza que o João vai agora abordar. João, a palavra é tua. Obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela minha voz, mas ultimamente tenho falado um bocadinho e por isso creio que ela hoje se está a ressentir depois de uma semana bastante intensa. Depois, dizer ao professor Vera Cruz que é sempre uma honra, como sabe, vir àquela que foi a minha faculdade e que é de facto um privilégio poder estar aqui a falar quase um século depois com pessoas que ainda acreditam no direito, na justiça, espero eu, não é? Que ainda têm sonhos e que ainda se conseguem levantar às 8h30 da manhã para estar aqui a ouvir alguém como eu do século passado. Por isso vos agradeço por estarem aqui. Depois, dizer o que sempre disse quando vim aqui à Faculdade de Direito, e o professor Vera Cruz está aqui e sabe que é verdade, mesmo quando fui presidente do Conselho Regional de Lisboa, vim aqui muitas vezes, parece que foi há muito tempo, mas foi só há 3 meses que eu deixei de ser. Para mim já parece que foi uma eternidade, dada a intensidade destes 3 meses, mas
O meu sonho é uma integração, respeitando os respectivos campos e áreas, entre a faculdade, as faculdades em geral e a Ordem dos Advogados, no sentido de ligar a teoria à prática durante o vosso curso. Gostava, e ainda agora estive a dizer isso ao Sr. Professor, gostava de ter essa ligação entre teoria e prática, até para que vocês vejam que ser advogado em Portugal não é o mesmo que ser advogado no Sud. É um bocadinho diferente. Ligeiramente. Nós somos mais bonitos do que na série. Como se vê, aliás, pela amostra. Depois, passando as ironias, há uma coisa que eu tenho que corrigir o Sr. Professor Vera Cruz. A nossa profissão não é uma das mais bonitas. É a mais bonita, permitam-me. Permite-me, Senhora Bastonária, mas pronto, eu tenho que dizer o que eu acho. Claro, e faz muito bem. E agora, a propósito do que eu vou dizer a seguir, eu tenho naturalmente que cumprimentar a Senhora Bastonária da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, que está aqui, a doutora Anabela Veloso. É uma honra preceder a Senhora Bastonária. No fundo, eu sou uma espécie de banda de suporte para o que vem a seguir. Eu sou a primeira parte, a Senhora Bastonária da OSAI é a artista principal. De qualquer forma, começando até pelo que não era o meu princípio, mas pegando nas palavras do Sr. Professor Vera Cruz, de facto, há tendências securitárias no sentido de há um incendiário, mate-se, há um violador, mate-se, há responsáveis por uma tragédia que todos temos visto exaustivamente na televisão relativamente ao elevador da Glória, mate-se quem fez a manutenção ou não fez a manutenção do elevador. Diria que as diversas vagas mediáticas que envolvem a justiça conduzem a uma pena que eu diria entre a perpétua e a cadeira elétrica, quase sempre. Se forem à rua, é uma coisa que vocês vão ver. Qualquer pessoa que, depois de ter lido os jornais do dia, ou visto as redes sociais, ou a televisão, ou qualquer outro meio, diz, levada pelo julgamento antecipado dos meios de comunicação social, vai invariavelmente parar entre a cadeira elétrica e a prisão perpétua. E depois aparecem os advogados, aqueles tipos que são como tipos e tipas, perdoem-me, até porque elas são mais do que nós neste momento, cerca de 60% a 70% da nossa profissão. Eu até digo que eu sou uma espécie em vias de extinção, porque de facto o advogado está quase a desaparecer. Aqui ainda espero que haja alguém que me siga os passos. Não que eu tenha nada contra o lado feminino, bem pelo contrário, mas acho que os homens deveriam também ser advogados. De facto, esta tendência é muito perigosa e não foi, creio eu, de forma, diria, inusitada a referência ao professor Adelino da Palma Carlos, que foi um dos bastonários mais ilustres da Ordem dos Advogados, que tem direito a uma das mais emblemáticas salas no nosso edifício, porque de facto foi um bastonário que nos marcou, tem a sua biblioteca lá, inclusivamente. É difícil, e é mais difícil dizer não do que dizer sim. É mais difícil opor-se às tendências maioritárias de uma sociedade do que estar nessa tendência. E há pessoas que têm a coragem de dizer o que a maior parte das pessoas não está a dizer. Alguns até têm razão antes do tempo. Eu acho que é isso que se quer e que se quer de um advogado. Coragem, independência, pensar pela sua própria cabeça, não pensar pelo ChatGPT ou outro qualquer, não deixar que o facilitismo de ir com a corrente o leve a dizer coisas que não pensa. Isso é a essência de ser advogado. É muito difícil, numa altura em que um regime se conduz numa direção, dizer que
se calhar essa não é a melhor direção. Aqueles argumentos que muitas vezes nos dizem, mas todos pensam assim, como é que pensas de outra forma? Olha, tenho pena, mas é o que eu acho. Isto é difícil de fazer muitas vezes. Nós sabemos perfeitamente quando estamos numa multidão a ser empurrados, é difícil ir no sentido contrário. Mas é isso que se espera de alguém que estuda Direito, que acredita na justiça e que, espero eu, alguns de vós, quer ser advogado. Uma das coisas que mais me satisfez nos últimos 3 meses, pouco mais de 3 meses que levo de mandato, foi ter havido um jornal que escreveu, quando me descreveu, que eu andava a defender causas sociais, que estava ao lado dos imigrantes, das vítimas de violência doméstica, daqueles que mais precisam. De facto, eu tenho tentado fazê-lo, porque eu acho que há que ver sempre o outro lado da realidade. Quando se diz vamos prender os imigrantes, de preferência até atirá-los para o espaço, há que ter calma, há que ter a serenidade de perceber o que é que a lei diz e se queremos ou não que a lei ande ao sabor do partido que está no governo ou dos partidos que dominam a Assembleia da República. Isso é a justiça, na minha opinião. É ter a coragem e a lucidez de olhar para a lei e perceber qual é a interpretação justa. Porque, como já ouviram várias vezes, e agora vamos voltar à faculdade, havendo uma lei, havendo 3 juristas, de antes dizia-se que havia 4 opiniões. Eu acho que hoje há mais. Bastante até. Porque há várias pessoas que têm uma grande capacidade de ter 2 e 3 opiniões sobre o mesmo assunto, consoante o vento, para ser simpático. O que se aprende e o que se pretende retirar de uma estadia ou de uma passagem por uma faculdade de Direito, para além das festas de recepção ao caloiro, das semanas académicas e eventos que existem praticamente todos os dias desde que começa o ano, é que vocês também arranjem um bocadinho para pensar, mais do que a competência técnica. Eu gostava que as pessoas que chegam à advocacia pensassem pela sua própria cabeça, que me parece ser a grande aventura da atualidade, pensar pela nossa cabeça. Porquê? Porque é muito fácil ir atrás de quem pensa primeiro, mas nem sempre é o mais correto, porque essa pessoa tem as suas ideias e se não forem as mais corretas, vamos todos atrás de ideias que não são as mais corretas. Uma faculdade hoje em dia, no meu tempo, eu diria que eu ganhei o que, não sei se vocês conhecem a expressão, porque eu já sou do século passado, mas ganhei alguma estaleca para aguentar alguns dos embates que fui sofrendo ao longo do curso. Com professores, com colegas, com outras situações menos agradáveis. Só para terem uma ideia, o meu primeiro ano foi dado em 3 meses, porque eu comecei as aulas em janeiro e, como vocês sabem, de janeiro a maio, se nós tivermos um mês de aulas, já é capaz de ser muito, com semanas académicas, com a pressão, e isso foi um ano muito complicado para quem esteve a fazer o curso nessa altura, mas acabou por nos dizer, acabou o secundário, bem-vindos à faculdade, ou seja, em que muitas vezes a matéria era dada por remissão para os pontos do livro ou do programa, e estava dada. E que foi uma experiência que nós não estávamos habituados, vindos do secundário, mas que nos deu resistência física e intelectual quando chegámos à altura dos exames e aqueles de nós que tiveram que tentar estudar e conseguiram passar, fizeram um grande esforço para atingir os objetivos desse ano. Vocês têm, neste momento, um grande desafio, na minha opinião, que eu não tive, por razões óbvias, que é, vocês neste momento até conseguem levar a matéria nos vossos óculos, como sabem. Há pessoas que levam a matéria
que é suposto escreverem sobre ela nos exames, em óculos, em vários dispositivos. Na minha altura, eram cábulas de papel, coisas que davam muito mais trabalho a fazer e tudo, e havia quem as usasse, e usasse de forma magistral, em códigos, é um facto. Mas eu diria que a criatividade humana é uma coisa que supera tudo o que possamos imaginar. E eu, de facto, ficava muito admirado com o que acontecia, porque, de facto, a criatividade dos meus colegas na altura eram muito criativos, pronto. Mas hoje em dia, eu diria que o que era criativo naquela altura, agora não serve rigorosamente para nada face àquilo que vocês têm à vossa disposição. Vocês têm uma tentação muito grande, que aliás também se está a verificar nos advogados, que é confiar tudo na máquina, confiar tudo nos programas que existem, nas ferramentas e tudo o que vocês têm acesso. Qual é que é o grande problema que eu vejo aqui? É vocês não aprenderem a pensar, porque é isso que eu acho que é o fundamental numa universidade. Hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental que as universidades compreendam que ensinar pessoas hoje não é o mesmo que ensinar pessoas há 5 anos. Não tem nada a ver. Hoje em dia, trabalhos escritos, na minha opinião, servem para muito pouco, para não dizer, na minha humilde e modesta opinião, não servem quase para nada. Porque hoje em dia, todos nós podemos ser brilhantes a fazer trabalhos sobre tudo e alguma coisa. E acho que as universidades defrontam-se, assim como a minha própria profissão, se defronta com o problema do pensamento, de sermos capazes de ligar 2 pontos em raciocínio, nem vou a mais do que 2 pontos. Eu hoje em dia vejo-me confrontado com a necessidade de pensar muito bem se quer mesmo escrever mais do que 3 linhas num comunicado da Ordem dos Advogados, sabendo eu que mais 3 linhas sem bonecos ou qualquer imagem é uma coisa complicada de ler. E isso assusta-me. Porque uma coisa que eu gostava de ver na advocacia era a capacidade de ter pensamento crítico. E isso aprende-se aqui, na faculdade. E eu espero que os senhores professores consigam ensinar-vos a pensar, porque é isso que vai ser a maior ferramenta no vosso futuro profissional. Voltar aqui, para mim, é sempre uma emoção especial, é sempre algo que eu recordo com alguma saudade, porque, de facto, as dificuldades com que me confrontei aqui ajudaram-me a ser aquilo que sou hoje, em que consegui atingir um objetivo de vida, obviamente, que é ser bastonário, depois de ter atingido outro há uns anos atrás, que era ser advogado, porque eu acho que vocês, o que é mais importante, mais do que serem ou de gostarem mais de ser juiz, advogado, procurador, vejam bem o que isso implica nas vossas vidas. Porquê? Porque não devem ser reféns de uma escolha, porque essa escolha pode ter sido precipitada, pode não ter ponderado tudo aquilo que tinham que ponderar e, mais importante, tentem compreender qual é a vossa vocação. Porque ser advogado, ser juiz, ser procurador não é propriamente o mesmo do que outra profissão qualquer. Nós temos um objetivo que não é comum a todas as profissões, que é ajudar as pessoas. No fundo, é isso que um advogado tem que fazer. Independentemente da questão financeira, que é sempre relevante, porque ninguém pode ou deve sequer trabalhar sem ter a sua compensação, mas vocês têm que ver para além disso. Ser advogado é defender os direitos das pessoas. É ajudar as pessoas a conhecer os seus direitos, ainda para mais numa altura em que a pressão vai no sentido de comprimir direitos. O grande desafio da advocacia nos próximos anos, que já se vê em todo lado, é defender pessoas contra tendências maioritárias. Não é defender pessoas fora da lei, não é isso que se diz. O que é importante é que vocês aprendam o
que é que a lei diz, aprendam, e aí é muito importante a filosofia, ainda existe filosofia do direito, pronto. É muito importante que vocês aprendam a filosofar. Não é a filosofia que se dá num secundário, é uma filosofia diferente que vos tem que levar a pensar e a questionar tudo. Com respeito, com educação, mas questionar se o que vos é apresentado é aquilo que vocês querem. E a vocação, para mim, nas profissões jurídicas é fundamental. Não digo que vocês tenham uma espécie de vocação sacerdotal, apesar de eu, como já disse muitas vezes, até quis ser padre, portanto, porque achava que era a forma mais fácil de chegar a Papa, vejam bem. Foi algo que eu fiquei muito impressionado, porque naquela altura nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada, e houve um Papa, que era o Papa João Paulo II, que veio a Portugal, e aquilo foi um fenómeno, foi uma espécie de rockstar que veio cá, não sei se te lembras, e que encheu o Parque Eduardo VII mesmo a sério, foi assim uma coisa... Foi o nosso primeiro grande concerto rock da altura. E eu fiquei fascinado com aquilo, até pensei em ser padre, mas como veem, não foi por aí que eu fui. Fui um bocadinho ao lado. Mas eu não deixo de aceitar e até de pensar, ainda hoje, que o que é que realmente me satisfaz enquanto advogado? O que é que me dá sentido a ser advogado? Já nem vou ser bastonário. É o ser advogado. O que é que realmente nos enche as medidas e nos faz sentir satisfeitos no final do dia? É ver pessoas satisfeitas com aquilo que foi feito. Não é porque essa pessoa enganou a outra. É porque a pessoa fez valer o seu direito e tinha razão. Vão perguntar, mas é impossível na advocacia estar sempre do lado certo. É verdade. É muito difícil estar sempre do lado certo. Claro que é, mas ainda há pouco tempo encontrei uma colega que tem uma liberdade que eu não tenho, que decidiu fazer só pro bono. Só pro bono. Mas ela tem condições que lhe permitem fazer isso. É uma das pessoas, por exemplo, que vocês devem conhecer, tem sido amplamente noticiado. Eu presumo que vocês vejam as notícias essencialmente em redes sociais, como TikTok ou coisas que o valham, ou outras, espero. Mas não sei se ouviram falar no bairro do Talude, que havia umas barracas, e ainda há, na zona de Loures, em que houve claramente aquilo que nós temos atualmente na sociedade, que é a tendência, leve-se tudo à frente, vamos demolir tudo, haja ou não haja lei, haja ou não haja tribunais, representado pela Câmara Municipal, sabendo que este tipo de atitudes hoje em dia vai render muitos votos nas autárquicas, que curiosamente são daqui a um mês e pouco, e depois há uma série de pessoas, eu não vou dizer que não há situações que não merecem tutela do direito e da justiça, claro que haverá, mesmo em quem está do lado de quem defende as barracas e de quem está naquela situação, mas a questão que se levanta é o que é que os tribunais pensam sobre isto? E o que é que nós vimos? Há uns advogados que decidiram, lirismo, ingenuidade, o que vocês quiserem, defender o direito daquelas pessoas. Não é o direito a terem barracas, é o direito a defenderem-se daquela situação. A questão que eu coloco aqui é, o que é que era mais fácil para estes advogados? Não fazer nada. Ficar sossegados e deixar as pessoas abandonadas à sua sorte. O que é que eles fizeram? Alguns deles foram defender estas pessoas e sabem o que é que lhes está a acontecer agora? Estão a ser ameaçados por grupos de extrema-direita nas redes sociais, qualquer uma delas. Acho que só no Tinder é que ela ainda não recebeu ameaças. Aí, pronto, por razões que todos conhecemos, não é o campo dessas situações. Isso é só para não ser... Para parecer que eu conheço o que vocês também conhecem, algumas coisas, mas não vou chegar àquele ponto de tentar usar expressões que não têm muito a ver comigo. Mas a questão aqui que se levanta é, esta pessoa está a ser ameaçada nas redes sociais, já colocaram imagens da sua casa para que todos saibam onde é que ela mora e passar uma mensagem muito simpática. Os riscos que ela corre
e que está a assumir por estar a defender pessoas que ela entende que não devem ser tratadas daquela maneira. É só o que está em causa. O que eu vos pergunto é, era mais fácil estar deste lado? Porque este lado até vai ganhar as eleições, seguramente. Com estas coisas ainda... Quanto mais pessoas forem despejadas, quanto mais barracas forem abaixo, mais forte será a vitória, tenho a certeza disso. Eu não sou de extrema-direita, esqueci-me de dizer isto, não sou de extrema-esquerda, nem sequer sou do centro. Eu neste momento só tenho uma filiação, que é clubística, partidariamente não tenho nenhuma. Nem quero ter, porque enquanto for bastonário da Ordem dos Advogados, defenderei aquilo que acho mais correto, mais justo, de acordo com as minhas convicções pessoais. Porque eu acho que isto entronca naquilo que vocês têm que pensar quando estão a fazer o vosso curso, que é o que é que vos atrai, o que é a vossa vocação, o que é que vocês querem fazer. E isso vocês têm que decidir agora, durante o curso, para não terem uma vida futura frustrada, como acontece com alguns advogados, alguns juízes, alguns procuradores, porque vão atrás de uma realidade que acham e que muitas vezes imaginam, mas que não corresponde àquilo que é ser advogado, solicitador, procurador, juiz. Tendencialmente e preferencialmente, eu gostaria que vocês tentassem, durante o vosso curso, aliás, uma das ideias que eu propus ao professor Vera Cruz foi: tentem ver, quando tiverem a dar algumas matérias, como é que isto se passa num escritório de advogados, por exemplo, como é que se passa num tribunal, o que é ser advogado num tribunal, numa reunião com clientes, que é das coisas mais fantásticas que existe hoje em dia, porque, de facto, quem quer ser advogado não se pode escudar ou evitar o contacto social, na minha opinião. Daí a importância das orais, porque é nas orais cada vez mais que se vê aquilo que vocês valem. Claro que há orais e orais, há orais que não vos ensinam nada, obviamente. Eu não vou citar situações pelas quais eu passei, porque não é para isso que eu estou aqui hoje, mas vocês verão o que é orais, muito em breve. Mas, de qualquer forma, as orais são fundamentais, assim como o debate oral. Na minha opinião, é nisso que vocês têm que investir hoje em dia. É nos debates orais, nas discussões. Eu quase que me atreveria a dizer que, mais do que nunca, a oralidade é fundamental num advogado. E isso ganha-se como? Lendo livros, que é uma coisa arcaica, mas acho que ainda há nas bibliotecas, ou não? Ou já não há? Ainda há. Devem estar cheios de pó. Não. Já não, pronto. De qualquer forma, o que eu posso dizer do rigor na formação da Faculdade de Direito é que de vez em quando sua-se um bocado nas orais, sua-se um bocado nos exames escritos. Eu devo dizer-vos, a experiência mais traumática que eu tive, e esta eu vou contar porque eu acho que é importante que todos saibam, que todos temos dúvidas, todos temos receios. A experiência mais traumática que eu tive, em termos pessoais, acho eu, foi na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu cometi a ousadia de fazer um curso de mestrado, na altura em que os mestrados eram um bocadinho diferentes, antes de Bolonha, e eu tinha uma professora que eu admirei, e ainda admiro hoje, que era a professora Isabel Magalhães Colasso, e que eu tive a sorte e o azar de estar a coordenar uma das... Aquilo chamava-se cadeiras, não é? Era uma das cadeiras. Não interessa o que era, é irrelevante para a história. Mas a doutora Isabel Magalhães Colasso, eu sempre que a vi, porque eu achava que ela já tinha 70 anos há muito tempo. Era uma coisa que eu sempre achei. E eu sempre pensei, bem, ela com 70 anos já não me vai criar grandes confusões e nem grandes problemas. Aquilo chego lá e pensei, vou-me inscrever nesta cadeira. Aquilo foi de tal maneira... Há uma altura em que eu tive que apresentar o meu relatório e eu não dormi aí umas 3 semanas antes.
E no próprio dia, eu fui de carro para a faculdade, o meu pensamento era só um: Deus queira que eu tenha um acidente, eu não quero ir apresentar isto. E eu bendizia a oportunidade, e cada oportunidade de ter um acidente, porque de facto era assustador, porque uma das coisas que ela me ensinou, não obstante o pavor e a vontade de ter um acidente a caminho do mestrado e da apresentação do relatório, é que vocês não imaginam o que era. Aquilo era mesmo aterrorizador para todos nós. Mas uma coisa que ela me ensinou foi a pensar. Aliás, ensinou-me, obrigou-me, mais por aí. Porque vocês não imaginam o que é estar com uma pessoa que aparentemente tem 70 anos, mas tinha um cérebro de 25, pouco mais, porque ela colocava-me nas situações mais complicadas que eu podia imaginar e coisas que eu nunca tinha pensado. Porque eu acho que é isto. Aquilo era no mestrado, mas acho que vocês têm que pensar muito nesta fase. Vocês têm que ser confrontados com questões corretas, justas, que às vezes não são, eu reconheço, mas acredito e acreditem que quando nós somos confrontados com questões sobre a matéria que nunca pensámos, muitas vezes é a melhor forma de sermos obrigados a pensar e de conseguirmos chegar aos nossos objetivos até no futuro. Porque a argumentação, a fundamentação das posições é fundamental para que sejam bons advogados, bons solicitadores, bons procuradores, bons juízes. É pensar, saber fundamentar as nossas posições. E isso, eu creio que a Faculdade de Direito me ensinou e foi uma das coisas que me permitiu chegar onde eu estou hoje e a aturar pessoas parvas, que se aturam muitas ao longo da vida. Eu tive campanhas eleitorais, o que podem imaginar que é o cúmulo da parvoíce, mas acho que muitas das coisas que eu aprendi na faculdade me permitiram encarar tudo o que eu tenho encarado com outra serenidade que não teria se não tivesse passado por aqui. E é isso que vocês têm que pensar. Naqueles momentos em que quiserem eventualmente desistir, que eu também quis, que é óbvio, acho que passa pela cabeça de toda a gente, vocês pensem, é uma prova, mas é uma prova que se vocês superarem e chegarem ao fim, vocês vão ser muito melhor profissionais, sem a mais pequena dúvida. Porque é aqui que vocês vão ser formados para o futuro, para serem melhores pessoas, para aprenderem a ser melhor advogado ou advogada, que é isso que eu gostava que vocês fossem. Claro que já não serei bastonário nessa altura, mas espero ainda ser advogado e ser vosso colega, e espero que, acima de tudo, não se deixem levar pelos populismos, pelas demagogias, mas pensem, por favor, sempre pela vossa cabeça. É mais fácil ir com a carneirada, com a maré, mas muitas vezes não é o mais correto nem o mais justo. Porque nunca se esqueçam, ser advogado é defender os direitos das pessoas, de todas as pessoas e não só da maioria. E é isso que eu gostava que vocês interiorizassem e aprendessem aqui na faculdade. Vão ter seguramente bons professores, como aquele que está aqui à minha direita, que é do melhor e que ainda por cima é alentejano, e isso é uma coisa excelente. Parece que hoje é o meu dia do Alentejo, porque a seguir vou para Évora, portanto, é um gosto, Sr. Professor Vera Cruz, estar aqui, é um gosto ter tido tanta gente nova a ouvir alguém do século passado, é sempre um prazer, e já agora fazer um pouco de publicidade. Se quiserem saber um pouco do que a Ordem faz, nós estamos em todas as redes sociais, menos o TikTok, mas essa vamos estar, eu hei de convencer as pessoas a estar, mas não estaremos no Tinder, portanto, vejam nas outras. Muito obrigado e muitas felicidades para todos. Obrigado. Muito obrigado.